Olá, pessoal. Estamos aqui no canal do YouTube Vinhos e Prazeres, mais uma vez em Santa Catarina. Parece que a gente agora só fica em Santa Catarina, né? Depois que a gente descobriu que tem vinho bom lá, a gente não sai do estado mais aqui. Hoje com o Eduardo Bassetti, proprietário da vinícola Villaggio Verdade. Bassetti. Então conta Maravilha. para a gente um pouco aí como é que criou a vinícola. Essas coisas têm um começo, né, e não tem fim, né? Na verdade, a gente, como diz, a gente vai criando os próprios caminhos, né? E vai abrindo e porteiras e fechando. Mas é um negócio que a gente entra por curiosidade e paixão, né? E acaba se envolvendo de tal forma, né, João? Você é testemunha e também é um desses, né? Que se envolve num negócio que demanda muito tempo, demanda assim um longo prazo de maturação. Eu assim me criei quando pequeno numa região, uma cidadezinha pertinho de Curitiba, que meu avô fazia vinhos coloniais ali. E naquela época a gente passava as férias com ele, né? E as férias eram 3 meses, né? Era dezembro, janeiro, fevereiro. Então era quando ele colhia as uvas e fazia seu vinho, né? E a gente participava disso. Naquela época era interessante, as crianças se sentiam bem em estar, né, contribuindo de alguma forma. Isso tinha um pouco da educação, né? Não era proibido crianças trabalhar naquela época, e a gente se sentia muito orgulhoso, né? De colher as uvas, depois a gente desengaçava as uvas na mão, né? Era tudo assim muito artesanal. Mas meu avô já tinha assim um princípio de qualidade que ele preservava muito, né? Que era, por exemplo, ele já fazia espaldeira em 1949, 1950. Que É loucura. impensável isso, né? É. Eu tenho as fotos, né, da minha mãe jovem no meio dos vinhedos. Eu nasci um pouco depois disso, nasci em 52, a vinícola dele foi inaugurada em 1949. E ele tinha, assim, ele botava, a gente colhia, depois, na hora do desengaço, ele dizia, não pode uva verde, cuidado com caramujo, sabe, não vai uva estragada. Tudo isso é um princípio, né? E hoje a gente adota, né? Você só faz vinho bom com uva boa. Né? Sim. Naquela época não tinham defensivos, só a calda bordaleza, que era tradicional, no uso nas vinícolas, ainda é usado até hoje, né? E a gente tinha essa atividade. Logicamente que a gente jogava bola, bolinha de gude, caçava Peão. passarinho, que hoje é proibido também, né? Peão, isso, né? E era assim, a atividade das férias, né? Que a gente tinha uma atividade, amanheceu, a gente estava acordado de noite para chamar para casa só quando escurecesse. Aí, passado muitos anos, eu fui fazer outras atividades, morei em Florianópolis muito tempo, e eu tinha uma editora que fazia livros sobre lugares turísticos do Brasil, né? Que era uma Nossa. inovação, na verdade, na época, porque os pontos turísticos no Brasil vendiam cartão postal, pedra preciosa, bugiganga de índio, colar, essas arco e flecha, berimbau, isso era o que vendia nos pontos turísticos, né? E eu achei interessante você dar a oportunidade para o turista estrangeiro de acessar não só as imagens, mas também a história de cada lugar, né? As Cataratas do Iguaçu tem uma história bonita, uma lenda indígena muito legal, é uma coisa pouco conhecida, inclusive, dos brasileiros. E aí inventei fazer um livro sobre a Vale dos Vinhedos. Isso foi minha perdição. Foi onde eu peguei o caminho errado lá embaixo, acabei não fazendo o livro, né? E me envolvi com esse negócio de fazer vinhos. Isso foi em 2000. Eu fiquei estudando o assunto e pesquisando e viajando e conhecendo, né? Logicamente bebendo muito vinho também para conhecer mais, né? Comecei a conhecer os vinhos brasileiros, fiquei encantado com alguns vinhos que eu provei lá no Rio Grande do Sul nessa época, né? E chegou um momento que eu comecei a ver onde é que poderia ter um espaço nesse país enorme, continental que a gente tem. Tinha que ter um micro terroir que pudesse fazer vinhos assim que me agradassem principalmente, né? Que eu gostasse. E acabei vindo para São Joaquim, quando eu cheguei aqui, 2000, final de 2004, já tinham algumas empresas investindo, alguns empresários investindo aqui. E aí, né, teve uma oportunidade de negócio e acabei comprando uma terra, né, isso em 2005, compramos a terra e começamos a plantar de imediato, né, e aí vem toda a história do aprendizado disso, né? Então, assim, aí começou, né? Começa a plantar as uvas tradicionais e você começa a pensar em novas alternativas, né? Sangiovese 2009, nos primeiros anos Cabernet Merlot, Pinot e Sauvignon Blanc. A Sauvignon Blanc expressa-se muito bem aqui na região, a gente tem tido muito sucesso com nossos vinhos com essa variedade, né? Temos hoje três rótulos
uma Sauvignon Blanc, inclusive 2 barricados, né? E isso mostra que a gente tem um lugar para explorar. Tá? Eu acho que o tempo é que vai, vamos dizer, definir mais lá para frente. Né? A Sangiovese, né? Muito bom. O João Clemente aí tem né? Acho que desde a primeira, né, João, que se conhece o nosso vinho. Foi em 2010 que eu fui na Expo Vinhos, em 2011 a primeira vez. Tinha um foi vinho, dessa nossa época. primeira safra foi o 2008, era um Cabernet Sauvignon fermentado em barrica. Tá. Né, que você teve lá, eu lembro bem da nossa primeira conversa lá. Isso. Eu estava procurando revendedores, distribuidores, né? E poucas pessoas como você acreditavam no vinho brasileiro. Né? A maioria dizia, não, aqui só vende vinho importado, não, aqui só tem vinho francês, italiano e português, espanhol. Acho que nem Chile e Argentina tinha muito em São Paulo naquela época. Né? Isso foi quebrando com o tempo, graças ao trabalho de gente como você que acreditou e divulgou isso. Né? Quer dizer, o produtor falar é uma coisa, né? É alguém que vive a vida né, do comércio do vinho, que está lá com os... Eu tinha ido em outras lojas em São Paulo e ninguém queria falar comigo, lojas de vinho. Né? Não, aqui ninguém compra vinho nacional. Vinho brasileiro, nem perca teu tempo. O cara não queria ficar nem com o meu catálogo. Só não desperdice um catálogo aqui comigo e deixa eu trabalhar, que eu tenho mais coisa para fazer que falar. Produtor de vinho de Santa Catarina. Mas naquele momento eu me lembro que eu fui seduzido mesmo pelo Dona Eni. O Dona Eni foi até na primeira, quando eu lancei o Dona Eni, levei minha mãe junto, a Dona Eni estava junto. Né? Foi numa feira lá na Expo Vinhos. E de fato, aquilo foi não foi uma jogada de marketing, foi mais por curiosidade que eu levei. E ela fez muito sucesso, mais que o vinho. A mãe hoje está com 93 anos, estamos falando aí de 8 anos atrás, 9 anos atrás, né? Ela está com 93 e eu, sagradamente, cada safra, as 6 primeiras garrafas, elas são numeradas, né? Estão conseguindo ver? Sim. Uhum. Elas são numeradas, né? E as 6 primeiras garrafas, a 001, a 006, é o royalty que eu pago para ela, para usar o nome. Esse Sauvignon Blanc, para vocês que não conhecem, Beto, Marcelo, que é fermentado em madeira, é algo fora de série, cara. Você sabe que, inclusive, eu sou um apaixonado pelos teus Sauvignon Blancs. Eu acho, não sei se você lembra, inclusive, uma vez que eu levei o pessoal aí, fazer, não, nós precisamos provar todos, porque é uma aula de Sauvignon Blanc, né? Eu acho que você tem um terroir, algo muito específico aí, que é só teu. É um micro terroir muito específico. O teu Sauvignon Blanc é muito diferente dos outros bons Sauvignon Blancs da região. Obrigado. É que, assim, eu acho que tem algumas coisas, né? Nós temos vinhedos voltados para o nascente, uma boa exposição solar. E nós deixamos a Sauvignon Blanc chegar num ponto de maturação em que ela ganha estrutura, né? Logicamente mais alcoólico, né? E a gente abre mão de parte daqueles aromas primários, cítricos, né? Que é típico da Sauvignon Blanc. Isso dá um destaque para os nossos vinhos, né? A gente lançou agora um rótulo novo, né? Na verdade, é o mesmo Sauvignon Blanc padrão, só que a gente modificou o rótulo, ele ficou um pouquinho mais elegante. Já de cara, ele já passou o primeiro lugar nas vendas do nosso vinho aqui, né? Então, eu acho que o brasileiro também está começando a apreciar vinho branco, né? E acho que a gente tem a condição também de ter um vinho branco com estrutura. Porque a maioria das pessoas assim, eu não gosto de vinho branco, porque às vezes são ralinhos, são magoados, são, né, mais ácidos, mas com menos expressão, né, da fruta e tal. E a gente busca, tanto que o ponto de colheita definido, nós colhemos o nosso Sauvignon Blanc, não é função do açúcar. O açúcar é consequência, nós vamos atrás da acidez. Quando a acidez chega naquele ponto, é a hora de colher. Antes é muito ácido, para adiante é um pouquinho, ele perde um pouquinho da acidez e perde um pouquinho da graça. Então, esse é o nosso ponto de colheita. Como a gente tem as nossas colheitas aqui em março e abril, o Sauvignon Blanc normalmente entre o dia 15 e dia 30 de março, na segunda quinzena sempre, a gente tem um período muito seco. Então, eu posso escolher o dia, sabe? Assim, lógico que a gente presta atenção se vai chover, se não vai chover, se colhe hoje, se colhe amanhã. Mas, de maneira geral, nós podemos escolher o dia exato na hora que a acidez está no ponto ideal para a gente. Você tem uma vinícola ítalo-francesa? Não, a gente tem... Bom, veja só, a inspiração
Na verdade, é assim, eu acho que a gente tem que procurar aqui o que o nosso terroir permite fazer. Se é portuguesa, se é francesa, se é espanhola, a gente tem que ir atrás daquilo que a gente consegue fazer bem. Nós temos aqui, a Sauvignon Blanc é a única branca que a gente trabalha. Tá? Se eu fosse apostar em alguma outra branca, eu iria para a Alemanha. Tá? Deixa eu falar do Riesling, né? Algum Riesling Renan aqui talvez tivesse uma boa expressão. Tá? Eu acho que terroir para isso a gente tem. Mas é uma aposta ainda, né, porque não é um vinho de mercado, né, é um vinho que ainda o brasileiro conhece muito pouco dessa variedade. Né? Quem conhece é apaixonado, né? Quem conhece os bons Riesling, né, realmente... Bons Riesling, bons Geroux. Alsácia. Alsácia, isso, Moselle, Reno. Exatamente. Então, assim, isso futuramente não está descartado, tá? Mas a Sauvignon Blanc já dá bastante trabalho para a gente, né? Já são 3 rótulos. Fizemos um quarto em 2017, que foi um colheita tardia, mas pelos processos muito naturais que a gente usa, acabou refermentando na garrafa, a gente acabou perdendo o vinho. Né? Mas ficou muito interessante, com um pouco de botrytis também, que apareceu naquela safra. E deixamos o teor alcoólico em 13,5 com residual de 50 gramas. E aí é muito açúcar, né? As leveduras ali não se contiveram, né? E acabaram despertando. Assim, quando começou a esquentar, elas despertaram novamente e o vinho ficou realmente quase gaseificado, né? Os tintos... Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese, Pinot Noir. Você veja, é uma região, né, temos o Syrah também. Plantamos o Cabernet Franc, mas ainda não produzimos, não tivemos nenhuma safra ainda. Mas você veja, eu tenho um vinhedo de Cabernet Sauvignon a 100 metros de um vinhedo de Pinot Noir. Né? Em qualquer outro lugar do mundo, isso é praticamente inviável, né? Você produzir... O nosso terroir tem muitas possibilidades. Eu tenho bons resultados, né? Ambos premiados. Meus vinhos mais pontuados são, até hoje, Cabernet Sauvignon, mesmo de região fria. Né? A gente teve algumas experiências assim de pessoas que não acreditavam na possibilidade do Cabernet Sauvignon sem pirazina aqui. Né? A gente tem feito, eu tenho hoje praticamente 4 vinhos com Cabernet Sauvignon e estou partindo muito para a fermentação natural, quer dizer, são Cabernet Sauvignons com uma expressão de terroir muito forte, tá? Muita identidade do terroir e do varietal. O nosso Selvagem é um vinho que eu fiz em 2011, 2012 e estou fazendo novamente em 2020, né, com Cabernet Sauvignon. Então, vinhos que ficam 2 anos em barrica, extremamente estruturados, né, mas que mantém a elegância, que eu acho que é uma tipicidade aqui dos nossos vinhedos, né. E ainda tem a Pinot. Você pegou a Ana Cristina, foi considerado, se não me engano, durante 2 anos seguidos aí, o melhor Pinot nacional, né? Sim, com 91 pelo menos em alguns pontos. concursos aí. No Guia Dega, que é o concurso que eu normalmente ponho, mas ele saiu com prêmios em outras posições. Eu tenho muito cuidado com isso, porque para mim é uma avaliação isso, sabe? Para mim tem 2 avaliações que importam, né? Além das técnicas nossas. É do meu consumidor, né? E de alguns concursos que você participa, mas hoje os concursos dão medalha de ouro, gran ouro, super gran ouro, platino, mas o negócio assim, né? Então, era bom quando eram os 10 melhores. Pronto, você sabe o teu lugar que você está, você vai ter que tentar ver aqueles que estão na tua frente, que vinhos que são, o que eles estão fazendo melhor que você. Mas é difícil comparar regiões diferentes, né? Compara a campanha com a nossa região, ou a campanha com a própria Serra Gaúcha, né? Pega o Syrah da Mantiqueira, com uma boa expressão de frutas maravilhosas, né? E hoje o Syrah se dá bem em diversos lugares. Nós fizemos um Syrah. A gente, assim, para você ter uma ideia de que, né, eu fiquei 5 anos estudando o assunto, contratei pessoas para me ajudar, né, mas iniciei errado plantando, né, de uma forma não da melhor forma, né, tanto que o primeiro e o segundo vinhedos a gente já erradicou. E esse que seria o vinhedo que eu plantei no ano seguinte, que foi em 2006, era um vinhedo de Pinot Noir que eu tinha muita dificuldade com ele, porque ele produzia muito pouco e não conseguia maturação para um tinto. Então ele sempre ia para o rosé, que era o meu vinho mais barato, com custo altíssimo dessa uva, né? E aí eu estava para erradicar esse vinhedo também em 2017 e 2016 e a gente resolveu fazer uma sobreenxertia. Então nós tínhamos um porta-enxerto vigoroso, que era o Paulsen, com uma planta que tinha pouco vigor. E eu acho que isso dava um desequilíbrio muito grande nas maturações, né? Você tem um excesso de vegetação e pouca fruta e, sabe, era a planta desequilibrada.
Com a sobreenxertia, a gente trouxe, né, dois especialistas lá da Serra Gaúcha para fazer a enxertia com o Syrah, né? E, olha, já no segundo ano já foi fantástico, a produção boa, planta equilibrada, né? Porque eu acho que a gente tirou um pouco do vigor do Paulsen com essa enxertia, né? E colocou uma planta que pôde aproveitar melhor essa energia, né? Com uma variedade. E nossa primeira safra de... Porque, na verdade, nós plantamos, nós fizemos a Syrah para fazer rosé, né? Que tinha sido, numa daquelas expovines, um produtor da Provence, ele provou o nosso vinho, gostou muito e sugeriu que eu deveria, né, que faltava o Syrah para pôr mais fruta vermelha no meu vinho. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu tinha ideia de plantar a Syrah mais para frente. Mas a sobreenxertia foi uma forma de você ganhar tempo, né? Porque você já no ano seguinte já tem alguma fruta aparecendo, né? E tanto que no ano seguinte o nosso rosé 2017 já tinha 5% de Syrah. E em 2018 teve uma produção maior, a gente separou alguns cachos, deixamos alguns cachos mais bonitos, vamos dizer assim, que tinham melhor condição de maturação, para fazer uma barrica de Syrah varietal. E esse vinho fez... Acho que você foi uma das primeiras pessoas que eu apresentei esse vinho, João. Foi, eu achei assim, um Syrah de clima mais frio e de altitude, porque eu achei absolutamente genial. E, de fato, é um vinho muito interessante. Eu acho que ele evolui muito bem na garrafa, sabe? Como a maioria dos nossos vinhos aqui. Principalmente os vinhos que passam por barrica, eles têm uma evolução bem interessante na garrafa. Que é o nosso primeiro Pinot Noir de fermentação natural, safra. O primeiro foi 2019, esse aqui já é 2020, né? Sem passagem por madeira. Então, é um vinho que tem uma expressão da variedade aqui na nossa propriedade, né? Quer dizer, a gente não interfere em nada dele. Tá? Faz a fermentação natural com leveduras das próprias uvas nativas e vai para estabilização e garrafa. É um vinho muito fácil de beber, um Pinot Noir com uma expressão de fruta vermelha pequena muito, muito marcante, tá? E tem feito muito sucesso. Ele está competindo bem com a Ana Cristina, né? Ele acaba criando competição para a gente mesmo, né? É que o Ana Cristina tem mais tração, né? Tem mais estrutura, né? O Ana Cristina, ele a partir de 2019 vai ser natural também, mas tem a passagem por barrica, né? Que interfere, sim, né? Dá outra característica. É um vinho que tem também um público bem interessante e que foi esse que foi 2 vezes considerado o melhor brasileiro, né? E quantas garrafas se produz por ano? Esse ano nós vamos ficar aí na faixa de 32 mil garrafas. E a área que tem plantado? São 12 hectares, né? Sendo a maior parte dos nossos vinhedos, assim, eu acho que 30%, 35% dos nossos vinhedos é Sauvignon Blanc. Tá? Depois, qual é o segundo? O vinhedo maior é o de Pinot, o segundo maior é o de Pinot, aí o terceiro é Sangiovese, né? Depois o Cabernet e, por fim, o Syrah e depois o Merlot. Né? Eu tenho a intenção de plantar mais alguma variedade italiana, como a Montepulciano, e tenho muita curiosidade de ver como se desenvolve a nossa região uma Tempranillo. São só varietais ou tem algum corte? Então, a gente está inventando moda aqui, né? com exceção dos brancos e do Pinot Noir, né, obviamente, mas mesmo assim, no Pinot Noir nós temos 2, um com madeira e um sem madeira, né, que seria o Ana Cristina e o Eli. Estamos preparando para engarrafar estamos preparando, inicia a estabilização amanhã, um corte com 4 uvas, Sangiovese, Merlot, Cabernet e Syrah, 1/4 de cada uma, vão ser, acho que 500 garrafas Magnum. Essa é ítalo-francesa, não? Essa é um quarto joaquinense, vamos dizer. Ainda não sei que nome vai ter o vinho, mas é um vinho de guarda. Tá? É um vinho para quem quiser ter. E você que é o enólogo? Não, eu sou palpiteiro. Tem 2 enólogos. E como é que é a sua comercialização? Como é que funciona? Além da loja do João, né? O maior mercado é aqui na loja daqui, né? As visitas. Eu acho que muita gente, antes da pandemia, passava uma semana em Mendoza, uma semana em Portugal, uma semana... E essas pessoas que estavam agoniadas de poder fazer esses passeios e comprar vinhos no lugar, acabaram aparecendo. Tá? Então, assim, aconteceu, teve menos gente, por causa da pandemia, mas que gastam mais. Então, o ticket médio aumentou bastante. Tá? E a loja virtual, sem dúvida, a gente vinha investindo já há 5, 6 anos na loja virtual, né?
tá vendendo mais. Assim, Selvagem é um Cabernet Sauvignon de fermentação natural. Foi o nosso primeiro vinho de fermentação natural que fizemos em 2011, depois de 2012. E o nosso vinho premium, um Cabernet Sauvignon extremamente estruturado, muito elegante, uma maturação bem interessante, um vinho de longa guarda. E eu já vendi 500 garrafas desse vinho na safra 2020 para entregar daqui 4 anos. Pela primeira vez eu estou fazendo venda Premier, quer dizer, porque eu acho que o vinho branco é um vinho que precisa ser, fazer o que você faz, João, valorizado, assim, que as pessoas não tirem esse preconceito, de que o branco é vinho para aperitivo, é vinho. Você pega um Donelli, acompanha, um vinho de piscina. E os nossos brancos não, eles são bem estruturados, têm bastante maturação, e acho que eles são gastronômicos. Eu não digo, não fica bebendo o nosso vinho branco assim na beira da piscina, que você vai cair dentro d'água. Tem 14 de álcool, né? Laranja não tem nenhum. Temos o Sauvage de Mani. Sauvage de Mani é um Sauvignon Blanc, fermentou naturalmente, sem adição de levedura, com as cascas, fica entre 4 e 6 meses numa barrica, uma barrica que primeiramente fermentou o Doneni, e aí vai ficar um tempo em garrafa para as borras, ele fica com a casca somente no tanque, ele vai para a barrica já sem as cascas. Ele não seria um laranja, ele seria um vinho dourado, É um vinho que tem feito muito sucesso mesmo. Assim. Também esse vinho eu tinha uma quantidade aqui, estou dobrando a produção dele pelo sucesso que ele faz. E é um vinho que não é um vinho barato, Para um vinho branco, ele é um vinho assim, que tem um preço interessante. Lógico que ele tem toda uma elaboração na produção. E é interessante de ver o processo de fermentação de um vinho com a casca, sabe? É muito legal. Quanto tempo de barrica? De 6 meses a 1 ano. Então ganha uma estrutura. Logicamente, é um vinho chegando que a 14 graus, uma estrutura absurda, Sim, fica fantástico, só que ele precisa decantar. É um vinho que diz assim, olha, se quer perceber bem as características desse vinho, deixa ele aberto um tempinho para ele poder... E é interessante porque ele é um vinho que evolui muito na taça. Sabe, você começa a beber uma coisa e termina bebendo outra. No final, ele tem outra expressão. É bem legal, assim, tem uma clientela muito legal desse vinho. Ele tem aromas de frutas secas. Se você gosta de vinho branco, você vai apreciar muito ele. É verdade, eu gosto. Mas eu acho assim, com relação à tua pergunta, falando sério, esse é um projeto que eu criei junto com a minha mulher. Tá? Acho que é um projeto que eu fiz para mim. Se tiver sucesso e se eles tiverem interesse em continuar e a gente tiver um mercado mais abrangente do que a gente tem hoje, é uma empresa muito pequena, A gente ainda tem um consumo per capita de vinho brasileiro muito baixo. Aliás, na média, de per capita no geral também é muito baixo ainda no Brasil. Cresceu um pouco no ano passado, deve crescer um pouco mais esse ano, mas ainda é um negócio que você tem que fazer muito esforço para colocar teu vinho. E essa safra 20 vai ser excepcional aí também? Foi excepcional. Para mim, é a safra melhor que a gente teve, Tivemos assim safras boas. A excelente 12, muito boas 11 e 17, E a 2020 realmente assim foi uma safra que Então, João, como é que chama a sua loja aí que vende os vinhos dele? Na verdade, a gente tem, obviamente, boa parte dos rótulos, não tem todos, mas tem boa parte dos rótulos do Zé Eduardo, na Vino e Sapori, aqui no centrinho da Granja Viana. Para quem estiver em Pacotia, pega a rodovia Raposo Tavares, chega no quilômetro 24, entra à direita e já está na rua. É bem coisa de interior, assim, você entra na pracinha onde tem o banco, a igreja, você tá, então é aí. E a gente aguarda os amigos para provar não só os vinhos do Zé Eduardo, mas realmente os vinhos de Santa Catarina, que eu sou um apaixonado pelos vinhos da região. Eu acho que a gente tem uma seleção de vinhos incríveis. Acho que realmente a Santa Catarina, para mim, enfim, eu tenho uma paixão aí. Um dia eu quase fui parar aí, não fui. Me arrependo. A minha filha, que não me deixou ir na época, também se arrepende. É mesmo? Mas, enfim, estamos aqui curtindo e, ao mesmo tempo, divulgando um pouco da cultura do vinho e da região de Santa Catarina. Então, a gente vai agradecer a sua presença aí, contando mais um pouco dos vinhos nacionais, dessa qualidade, desse cuidado que está sendo feito. Parabéns, Eduardo. Obrigado.
Muito obrigado, parabéns pela qualidade aí. Gostei muito desse Sangiovese seu, preciso provar os outros também, porque provavelmente vou gostar também, então. Venham para cá, vai ser um prazer recebê-los, vamos provar vinhos aqui. O João vem aqui, ele sempre tira alguma coisa assim que estava embaixo do tapete, ele consegue descobrir os lugares assim. E assim, esses vinhos, assim, o Sangiovese, o próprio Syrah, ele foi o grande divulgador desses vinhos, assim, né? A gente faz uma brincadeira, assim, não vendo e tal, mas no fundo eu tenho assim, como capricho não botar vinho sem rótulo no mercado, mas Obrigado, Zé. Muito obrigado pelas suas informações. A gente vai divulgar aí as vinícolas nossas, que é um prazer convidar com essas pessoas. É um prazer divulgar o vinho brasileiro. Tchau, obrigado. Tchau, um abraço para vocês. E para quem gostar, dá um like aí na Vinhos e Prazeres do YouTube. E se quiser ficar ao par dos lançamentos, é só colocar um seguir, que vai recebendo informação cada vez que a gente divulga alguma. Muito então tá obrigado. Bom. Agradeço muito a oportunidade. Já fica a casa aberta para vocês.